Portal CPense na cobertura dos 150 anos de São Cepé, noite de sábado, dia 18 de abril, estamos no palco do Índio Cepé CTG, que participa dessa programação dos 150 anos de São Cepé, sua longa história dos seus 70 anos, e hoje aconteceu aqui um momento especial, um momento cultural, onde podemos resgatar parte da história de São Cepé através da história do Índio Cepé. Estou ao lado da patroa Aura Barnaski, que fala para nós sobre esse momento, onde reuniu aqui boa parte de pessoas que fizeram a história do Índio Cepé, ex-patrões, também familiares e também o poder público de São Cepé, fazendo parte desse momento histórico nesse sábado. Boa noite, muito obrigado. Foi muito importante este momento, está sendo muito importante este momento, e que o Índio Cepé homenageia o município pelos seus 150 anos. A gente tem uma parceria muito boa com o município, seja com a prefeitura, seja com a Câmara de Vereadores, que sempre que a gente precisa nos dão ajuda na medida do possível, não é? E sempre também que eles solicitam, a gente está disposto a colaborar. Então foi um evento muito importante, onde a gente teve 3 convidados que falaram um pouco sobre a história do Índio Cepé, sobre a história de São Cepé. E além dos convidados, a gente montou uma pequena exposição ali da história de São Cepé e do Índio Cepé, porque quando a gente fala na história de São Cepé, a gente fala também no Índio Cepé, porque ele está inserido dentro dessa história. E para nós foi muito gratificante. Foi o meu departamento cultural que organizou, através da Soila, da Rayana e da Sabrina, que hoje não pôde estar presente, com a nossa participação. E o meu vice, que é o meu primeiro capataz, que é o Gordo também, que está sempre junto com a gente. Então cada departamento faz o seu trabalho e eu e o Gordo estamos sempre em todos os departamentos, né? Então foi muito boa a ideia, foi do departamento, e eles que colocaram em prática. E eu acho que a função de uma patronagem é essa. Cada departamento procura realizar aquilo que lhe compete. E eu acho que nós, deste primeiro do cultural, nós tivemos e estamos tendo muito sucesso. Com certeza. Esse valor cultural, patroa, que o ano passado foi celebrado através do documentário, os 70 anos, e hoje a gente teve quase que uma sequência desse documentário, porque por mais que a gente tenha ali mais de 1 hora de registro desse trabalho que foi gravado e produzido no ano de 2025, parece que muitas histórias ainda não foram inseridas. E hoje nós tivemos aqui, através dos palestrantes, um pouco mais dessa riqueza histórica que o Índio Cepé CTG tem e produziu ao longo dos seus 70 anos, e também atrelado à história de São Cepé, com os seus grandes eventos, os grandes registros passaram por aqui. É bem isso, até porque 70 anos, dificilmente tu vai conseguir reunir todo mundo num único documentário, né? Então, claro que tem muita gente que ainda teria muitas outras contribuições, mas também não tem como a gente abranger todo mundo para falar, porque senão fica meio pesado também, né? Mas o importante é que nesses 70 anos o CTG se manteve firme, foi o primeiro que surgiu no município e continua até hoje, e dos Índio Cepé muitos outros surgiram, não é? Ou se espelharam e seguem a história do tradicionalismo dentro do município. E o nosso município é um município muito forte no tradicionalismo, né? Verdade. Então isso é muito gratificante para nós. Com certeza. Patroa, vem aí no mês de maio o tradicional Sarau da Prenda Jovem. E eu tenho certeza que esse ano, na sua patronagem, não será diferente. Um grande evento, uma grande produção, reunindo aí a história, as famílias tradicionais de São Cepé, e em mais um sarau de prenda. E o que você poderia falar já do serviço? O trabalho será desenvolvido aí, temos um pouco mais de um mês para a realização desse sarau. Já estamos organizando, praticamente já está quase tudo acertado. Já temos inscritas 7 meninas moças. As inscrições vão até o dia 23, um mês antes do evento.
A gente já tem a decoradora, que vai ser a Vanessa, a gente já tem o fotógrafo definido, a gente já tem a filmagem, a gente já tem a decoração na memória. Que maravilha. Né? Então tá tudo muito bem encaminhado e tenho certeza que vai ser um grande evento. Como todos os saraus do INDE-CPE sempre são um grande evento, né? E a gente tem o privilégio de dar continuidade a tantos outros patrões e patroas que caminharam ao longo desses 70 anos, a gente está dando continuidade e se espelhando nesses que já passaram para também fazer grandes eventos. Com certeza. E dentro desse serviço, reserva de mesa, como vai funcionar? A gente já está com as reservas de mesa, mas a gente ainda teve que bloquear as primeiras, porque é para as debutantes e como não encerraram as inscrições. Sim. Então, a partir do dia 23, a gente vai ter mais certo quantas mesas a gente terá disponível. Mas a gente já está reservando, na medida do possível, aquelas mais do fundo do salão, sim, né? Sim. Muito bem. 23 de maio, então, é a data desse grande sarau, mais um sarau, e dentro dessa sua patronagem, tenho certeza que vai ser aí um grande sucesso, um grande evento tradicional aqui, marca tradicional do INDE-CPE. Com certeza. E o conjunto, o grupo musical que vai tocar no sarau é o Machado e o Marcelo Dutché. Já estão há tempos contratados e que vão fazer a parte da solenidade junto com a gente. E já tocaram em São Cepé e todo mundo conhece. Sim. E acho que é um grupo muito, muito bem querido em São Cepé, né? Então, estamos aí, já estamos programando a Semana Farroupilha e mais alguns eventos ao longo do ano. Muito bem. Patroa Aura Barnaz, participando dessa reportagem do Portal Cepense. Sucesso, patroa, e que esse evento marque aí na história, mais um evento marcante na história de 70 anos do INDE-CPE CTG. Muito obrigado, e muito obrigado à imprensa por estar sempre nos proporcionando a gente divulgar os nossos eventos. Muito obrigado. Tá certo. Portal Cepense na cobertura dos 150 anos de São Cepé, noite de sábado que reuniu o momento cultural aqui no INDE-CPE CTG. Conversamos agora com o vice-patrão João Vicente, noite de sábado que teve aí um momento cultural alusivo aos 150 anos do professor João, e desses 150 anos, 70 anos foram registrados muitos eventos, uma marca histórica do INDE-CPE CTG nessa rica história de São Cepé. E nessa noite nós tivemos aqui os palestrantes enaltecendo esse trabalho, a história do INDE-CPE, que está atrelada, está emaranhada com a história de São Cepé. É isso aí, Thiago. Hoje um momento muito rico culturalmente falando, verdade, historicamente, quando a gente reúne o arquiteto Getúlio Picada, o senhor Dalto Faria, que foi por muitos anos membro de várias patronagens, né? Foi importante na negociação, foi um dos articuladores da vinda do CTG aqui para o Alto do Posto, né? Saindo lá onde era Cobagelã. E a professora Lila, que nos deu uma aula de INDE-CPE aqui, professora da História, muito, muito gratificante, muito bom. E eu acho que uma das funções do CTG é essa, cultuar as tradições gaúchas, fazer bailes, rodeios, mas a gente tem que parar e conversar e passar esses momentos culturais de história, de raízes e de caminhada, que foi muito bem trazida hoje pelos três palestrantes. É verdade, professor, e quando você fala desse resgate cultural e dessa exploração dessa história rica do INDE-CPE, a gente pôde observar aqui famílias que já estão aí na terceira, quarta, quinta geração nesse movimento tradicional. E nós tínhamos aqui exemplo do Everton, né? Dr. Everton, filho do Dalto, que hoje estava aí com seus filhos, né? Essa família especial. Também nós temos aí do lado do professor Getúlio, também uma família tradicional e com grande marca de trabalho dentro da história do INDE-CPE. Ou seja, as gerações contemplaram nessa noite uma aula de história do INDE-CPE e de São Cepé. É isso aí. São famílias que vão passando de pai para filho,
como a família aqui do Getúlio, né, o Tavinho, que participa até hoje da patronagem, os irmãos dele, ele relatou que participavam, a patroa Aura aí, que a família dela se confunde com o CTG, o pai foi patrão, a mãe foi a primeira patroa mulher, então assim, ó, é a sequência, verdade, uma geração em geração. Por exemplo, a minha família não é uma família que participou de patronagens, e agora eu estou participando. Tinha um tio meu, o tio Guaraci, que participava, mas o meu avô, o Fileno Correia, é um dos fundadores, fez parte da primeira patronagem. A gente participou ao longo de muito tempo, bastante como associado, como sócio ativo da entidade. Sim. E agora a Áurea me convidou para fazer parte, eu já tinha feito parte de algumas outras patronagens lá em 2005, 2006, por aí, e agora a Áurea me convidou para colaborar com ela aí, e a gente de pronto aceita, porque a gente sabe que isso aqui é um legado que precisa ficar de geração em geração, essa história do CTG e do tradicionalismo, que é muito importante para a nossa cultura e para o nosso município. Verdade. Conversei também com a patroa. Estamos aí já se avizinhando, pouco mais de um mês, de mais um sarau da Prenda Jovem. É um trabalho, eu sei que todas as categorias ali, a patronagem como um todo, trabalha nessa produção desse evento. Uma noite marcante que será no dia 23 de maio e já temos aí um serviço amplo. Ou seja, vamos comemorar esse ano, 71 anos de história. O Índice CPE nunca parou, em meio à pandemia. Nós temos aí o registro que no documentário ano passado foi enaltecido, um trabalho que continuou em meio à pandemia, ou seja, atravessou as gerações, momentos também de impacto na sociedade, momentos aí pós-guerra, período pós-guerra, que já foi trabalhada essa questão, e também no auge da pandemia, o Índice CPE também teve aí o seu trabalho, né? Então, essa sequência, professor, que faz nós termos a convicção, a certeza que essa chama da tradição nunca vai apagar. É isso aí, ela não pode apagar, e o que não deixa ela apagar é o movimento que a gente faz diariamente. E, por exemplo, o Sarau da Prenda Jovem, que ocorre em maio, ele é uma tradição, né, que hoje várias entidades fazem, mas o Índice CPE, desde 1970 desde a década de 70 faz, tá ali o quadro registrado. Isso é muito legal, é onde a juventude passa a viver o tradicionalismo de maneira social, cultural, com festa, animação, e é isso que a gente pretende, que o evento seja um grande evento. Já está garantido, já temos bastante debutantes no caso, já estão com um número significativo, está bem legal, o trabalho é árduo, mas a gente, quando se dispõe a fazer, tem que se entregar, e é isso que a gente está fazendo, não pode parar. Vamos fazer o sarau, tem o aniversário do CTG em agosto, 71 anos, temos a Semana Farroupilha e assim segue. Temos um projeto que nós vamos realizar numa escola, que é um projeto da Vaca Parada, laçando talentos, produzindo cultura. Começa agora dia 25 de abril, nós começamos lá na Escola Tiaraju, um projeto de incentivo para a gurizada participar, de aprender e conhecer e praticar o tiro de laço, começando na Vaca Parada. Que maravilha! Professor João Vicente, sucesso no ano cultural e tradicionalista de 2026 para a patronagem, que está composta aí com grandes personalidades, e eu vejo assim um elo cultural e pedagógico, que tem aí pessoas que tiveram, né, muito tempo no ensino e continuam aqui, por que não, né? A cultura é algo também que deve ser cultuada e também ensinada, propagada aí. É isso aí. Sempre a gente tem que o pedagógico, como tu diz, ele é fundamental. Tudo é conhecimento, tudo é cultura, toda a troca
de ideias, toda a troca de opiniões, ela gera um novo conhecimento. Verdade. E o CTG tem muito disso. E resgatando, eu me esqueci de falar, um dos grandes eventos é a gurizada aí, a juventude que toca o peão solteiro, que é um evento estadual, um evento muito grande. E que mais uma vez foi um sucesso. O rodeio do peão solteiro ano passado foi, agora esse ano já estão trabalhando para que seja um sucesso novamente. Maravilha. Professor João Vicente participando dessa reportagem do Portal CPense, reportagem dos 150 anos de São Cepé, noite de sábado, onde tivemos aqui um momento cultural representativo dos 70 anos do Índio Cepé, nessa contribuição linda e rica na história de São Cepé. Conversamos agora com o prefeito municipal, Marcelo Elvanger, nesse momento cultural que acontece nesse sábado aqui no Índio Cepé CTG, essa mostra cultural que faz parte dos 150 anos de São Cepé, e esse registro, prefeito, dos 70 anos do Índio Cepé, essas histórias se entrelaçam. Tivemos aqui um rico registro com palestrantes que participaram, famílias tradicionais de São Cepé que também prestigiaram esse evento, ou seja, começando de fato aí as comemorações, as celebrações dos 150 anos de São Cepé. Seja bem-vindo ao Portal CPense. Realmente, Thiago, hoje, uma noite que a gente acompanhou uma história, né? E um resgate de um pedaço da história de São Cepé também. Porque o CTG praticamente tem a metade da nossa idade, 150 anos, o CTG 70. E realmente foi emocionante. Momentos culturais como esse devem ser perseguidos, né? Verdade. Eu falava quando eu entreguei a primeira medalha dos 150 anos, foi entregue hoje para a patroa Aurinha, e tinha que ser o CTG de Cepé, né? Verdade. Porque foi o primeiro. Tem o nome de São Cepé. Aqui a professora Lila falou sobre lenda, sobre história. Depois o arquiteto Getúlio Picada falou sobre a obra, sobre a construção. Depois o engenheiro Dalto Faria falou sobre o dia a dia do início dessa construção e de outras histórias do CTG. E dos grandes eventos também, entrou um pouquinho nos grandes que eventos. Aconteceram aqui, né? O próprio Sinuelo, da canção nativa. Então é um resgate de uma história. E tu falaste assim, a gente acompanha aqui vendo patrões aí de outros tempos, né? Já com bastante idade, outros tentando. É uma história, né, Thiago? A gente, com o passar do tempo, eu já tenho alguns anos, bem mais que tu também, e eu também, a gente passa um filme na nossa cabeça, né? É a história, a nossa história, é a história, um pedaço da história de São Cepé. É muito emocionante. E começa hoje, oficialmente, assim, que na verdade a gente sempre falou isso, né? O aniversário de 150 anos do Cepé começou na Festa da Uva, aquele primeiro evento, e ele vem vindo. Mas agora é o mês do aniversário, é abril, né? A gente começa hoje aqui com uma homenagem dessa. Vamos ter várias homenagens, vamos ter vários eventos, né? É muito bacana. É um momento de recuperar, de levar e de avançar. É verdade. Prefeito, e outro detalhe importante, a gente quando fala de resgate cultural, o resgate da própria história de São Cepé, no registro desses homens e também dessas mulheres que pesquisam, que fazem um trabalho de pesquisa cultural, ouvindo pessoas, ouvindo aí alguns ainda vivos, né, que participaram desses atos iniciais, desses momentos iniciais, e ver as novas gerações acompanhando esses relatos, né? A gente tem uma frase muito dentro da cultura, né? E principalmente na cultura tradicionalista, né, de que a chama não pode apagar. Essas lendas vivas fazem e fizeram nessa noite, mais uma vez, uma participação brilhante, levando a história que eles participaram muito ativamente para que essas novas gerações mantenham esse legado, essa continuidade, tanto da história do Índio Cepé, como a história de São Cepé,
e será feita a partir de agora pelas novas gerações. Com certeza, Thiago. Agora na janta a gente conversando com os jovens e relatando que não sabiam muito essa história. Pois é. Então, e vocês estão fazendo um papel bacana nessa parte da imprensa, porque hoje vocês têm condições de gravar isso e guardar isso, né? Verdade. Tu mesmo fazes podcasts lá, e eu estava falando ali com o Dr. Everton, nosso querido médico aí que trata de tanto CPense, e ele é um CPense que é apaixonado por São Cepé, vim assistir o pai dele aqui, Dalto Faria, né? E ele dizia, tu sabe, Marcelo, que eu, inspirado nesses podcasts, a nossa família, porque eu também sou da família Faria, junto com, que nem eles são primos, nós vamos começar a fazer podcasts com a nossa família, os nossos vovôs. Eu tenho um registro do Dalto e do Moacir Fonseca falando sobre um pouco do Tabajara, boa parte daquilo está no livro, né? Sim. Da história do Tabajara, mas do futebol, do esporte cepense, eles passaram a limpo mais de hora, prefeito. Que era um grande time e que o São Cepé... E em campo diz que foram bom de bola, né? Foram bom de bola e era um grande time e eram grandes campeonatos famosos. E então, para te ver que esse resgate é fundamental, porque não adianta, Thiago, um povo sem passado, traçado, né, o presente e o futuro fica comprometido. Eu sempre fiz, e tenho a proposta do nosso governo é resgatar muitas dessas coisas. A gente está fazendo já devagarinho. Então, porque não adianta, Thiago, a gente tem que tentar manter um pouco da arquitetura, um pouco da rua, um pouco da história, né? Claro, investir no futuro, sempre, as altas tecnologias, tudo. Vocês mesmos falamos sobre isso agora. Olha o que avançou a área da comunicação da imprensa. Sim. Mas a gente tem que preservar a essência. Nós temos que preservar a essência. E essa essência é muito bonita. A essência gaúcha, tu ouviu aí, tu sabe disso. Não tem ninguém do Brasil, não tem nenhuma cultura no Brasil que sai pelo mundo inteiro, como o gaúcho tem. É verdade. Tem CTG pelo mundo inteiro, né? Eu sempre fico imaginando, eu gosto de fazer paralelos, né? Eu vinha vindo para cá pensando em várias coisas e eu pensei na vestimenta gaúcha e pensei, mas qual é o povo que tem uma vestimenta tão diferente como a nossa, que chama a atenção quando está no evento? Eu me lembrei lá da Escócia, aqueles escoceses lá que tem aquela saia e aqueles enfeites, e o rei da Inglaterra e os príncipes, aonde vão, eles colocam aquela roupa xadrez bacana, o escocês tem aquele chapéu grande, aquela gaita de folha. Quer dizer, são culturas que marcam. Interessante que você falou agora, acabei de lembrar do lançamento do VT de divulgação da Copa do Mundo de 2026, que acontece no México, no Canadá e nos Estados Unidos. Os 3 países vão sediar os jogos da Copa do Mundo, e no VT de lançamento apareceu uma imagem, uma das primeiras imagens do VT do Gaúcho da Copa, né? Que partiu já mas andou no mundo inteiro. Exato. Mas a primeira imagem é celebrar olha só. O Gaúcho da Copa. Então é uma marca do Rio Grande do Sul, além da pecuária, além da sua própria tradição, do folclore, da música, alcançou o mundo inteiro. Aonde a gente vai, tu encontra um gaúcho, Thiago, e tu encontra um CTG. Isso nos coloca de novo na terra, né? No nosso chão, né? É verdade. O Rio Grande do Sul colonizou aí até quase a Amazônia lá, pedaço de Santa Catarina e Paraná. Sim. Então é isso aí. Não poderia começar da melhor maneira. Maravilha. Nesse lugar maravilhoso, né? Nessa história maravilhosa que tem. E estamos aí para um evento fora de série, né? Tá bem. Parabéns, prefeito. Obrigado. Sucesso nesses 150 anos e que essa marca, né? Que você tinha um carinho lá no início da gestão, você falava, né? Eu serei o prefeito dos 150 anos, que essa marca, que essa data, você leve aí para a vida inteira, como uma lembrança desses dias tão especiais a qual nós estamos vivendo. 150 anos não terá outro. E talvez não, é certeza que nos 200 também não estaremos aqui. Eu acho que tu pode ser que esteja. Acho que não, hein? Não, sabe o que é, eu fiquei muito feliz porque eu com 12 anos eu participei do desfile dos 100 anos.
E agora eu tô Entregou aí, a idade, prefeito. entreguei a idade. Agora eu tô aí, né? Vou ser o prefeito dos 150 anos. É muita honra e muita alegria. Tá bem. Tá, um abraço. Prefeito Marcelo Wanger participando dessa reportagem do portal OCPense.